Olá! Você acredita em destino, em algo que foi programado e que a nossa vida, por exemplo, é toda regida por essa programação? Seja essa programação advinda de algo ou alguém que tenha programado, ou até nós mesmos que elaboramos essa programação. Bom, eu estou trazendo esse assunto para vocês, esse tema, porque ele está dentro de um contexto, dentro das tradições, das religiões, como também de alguns aspectos filosóficos e até científicos. Nós temos dentro do nosso escopo de história, de tradições, de cultura, toda vamos dizer, uma trajetória ligada a conhecimentos e a revelações que foram feitas através de pessoas, de profetas, né? E em várias tradições nós temos todo esse conhecimento que foi traduzido, registrado, né, em livros sagrados. E nós temos vários livros aí, a Torá, nós temos a Bíblia, né? Temos também no budismo vários textos que falam sobre vamos dizer, a nossa trajetória espiritual, né? E cada um tem uma terminologia, né? Tem uma abordagem. E as filosofias também, como a ciência. Então, o que a gente, dentro disso aí, eu gostaria de trazer essa questão. Nós temos também agora, já no nosso século passado, que Kardec trouxe toda essa história da reencarnação, do espiritismo, que já, de alguma forma, dentro do budismo e do hinduísmo, a gente já tinha esse conhecimento, ou de repente, dentro de uma outra linguagem. Mas então, existe realmente vida após morte? Né? Então, como é que nós entendemos a nossa vida aqui, a nossa jornada? Muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu estou passando por situações que eu não merecia passar. Eu tenho bloqueios, as pessoas que eu me relaciono são pessoas difíceis, eu sofro muito, nasci num lugar muito pobre, minha família, meus pais, meu pai é alcoólatra, né? A minha mãe é uma pessoa muito ausente, enfim. Como que a gente pode entender essas situações que se apresentam, né? Muitas das vezes eu também, como todo mundo, disse assim, poxa, mas eu tento álcool e às vezes a gente não consegue. E aí começa aquela coisa, mas as pessoas, isso é culpa disso, isso é culpa daquilo. Realmente, às vezes acontece realmente da gente sofrer, né, determinados tipos de injustiças e tal. Mas se a gente vive, né, e a gente observando que o universo é perfeito, tem as suas leis, né, e para isso a gente está aqui testemunhando, porque se o sol não se põe, a lua, se não há oxigênio, o ar, a gente não vive. Então, de alguma forma, existe uma programação perfeita, né, para que tudo possa acontecer a contento, né? Eu acho que todo mundo, pelo menos, observa isso e entende, compreende que se não houvesse as leis universais, se não houvesse essa programação, vamos dizer, perfeita para um funcionamento de todas essas dimensões, provavelmente a gente não teria uma vida, né? Principalmente aqui no nosso planeta, que nós dependemos de várias situações, de vários elementos, e para a gente sobreviver. Então, como a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia? Quando a gente percebe e a gente sente que a gente realmente está vivendo algo muito difícil e que nos trazem transtornos não só físicos, mas emocionais e mentais, muitas, vamos dizer, abordagens pedem para que a gente vá para dentro, se silencie, observa, né? Por que a gente tem que fazer isso? Eu acho que é importante a gente fazer isso. Porque senão a gente acaba num turbilhão de dor, de sofrimento, e a gente fica assim, uma hora
a gente se coloca como vítima, outra hora o outro é o algoz, e aí a gente fica nesse teatro de vítima e algoz, de perseguidor e perseguido. E se a gente entra nesse sistema, a gente praticamente não vai sair dessa programação. Porque, na verdade, alguns textos e algumas filosofias, e dentro da própria ciência da psique, nos demonstra que a programação que a gente vive aqui, todo esse processo de vivência, nós mesmos que programamos. Programamos para poder superar esses desafios, aprender, né, com os desafios, trabalhar algumas facetas, né, do nosso ser, da nossa alma, que ainda precisam ser trabalhadas, né, e que muitas das vezes a dor vem aí no sentido de chegar no limite e dizer, poxa, eu cheguei no meu limite, eu tenho que dar uma mudança, né? E quando a gente não consegue isso, a gente realmente pode contrair determinadas situações, doenças, conflitos, e que podem trazer consequências bastante nefastas. Ah, mas a gente vai dizer que então está tudo por conta da programação e que a intervenção minha fica a cargo de eu aceitar tudo? Não, não é bem assim. Eu acho que é importante a gente utilizar a inteligência. Se a gente não consegue realmente ultrapassar e sente que a gente está num bloqueio muito grande, é importante que a gente procura algo que possa nos trazer uma outra visão e um outro resultado que não seja aquele que a gente está já há muito tempo tentando, dentro dessa problemática, resolver as questões com as respostas que eu estou achando que eu tenho. A gente precisa procurar novos recursos, sair um pouco desse sistema que a gente criou de ideologias, de crença, para que a gente possa entender e avançar nessa nossa dificuldade. Porque se a gente estiver continuando com as mesmas crenças, com as mesmas posturas, né, com as ideias, dificilmente a gente vai sair da programação. Quando a gente quer uma programação diferente, a gente tem que criar um novo software, né, e realmente trazer todas as informações que a gente precisa, para que isso possa substituir aquelas informações que estão ali, que já não estão mais trazendo o resultado que eu gostaria que trouxesse. Então, assim, eu entendo que realmente é importante a gente entender que a gente pode realmente reprogramar a nossa mente, reprogramar todas as nossas crenças que, de alguma forma, às vezes estão impedindo que a gente possa estar numa outra realidade, uma realidade que nós podemos realmente começar a vivenciar se nós realmente tivermos disponibilidade para aceitar o que a gente vive e transformar aquilo que a gente pode transformar. Gratidão, namastê!